Hoje meu coração se alegra em ver tantos membros da igreja retornando, Deus preparando um tempo precioso, né? A Jéssica se adaptando, o Tiago, e Deus seja louvado. Sandro hoje veio com a família, né? Como o Josimar também, sempre. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, eu estive, pela graça de Deus, ministrando lá no sul do Brasil, foi uma bênção, trazer só um pequeno relatório, na SIAC, Vida e Nações. Foi um tempo muito precioso ali. E semana passada eu estive na Igreja Batista Betel, na Grande São Paulo, Santo André, 50 anos da igreja, foi um tempo muito precioso também, e eu quero agradecer as orações. E fiquei impactado quando eu cheguei, o irmão Silvio Bellino chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor está sumido? Eu não sabia se ele estava brincando, se ele estava falando sério. E, pelo que eu conheço, ele falou sério, brincando. Bom demais, né, irmão Silvio? Você é uma pessoa preciosa. Irmãos, o que eu queria falar hoje está aí atrás de mim. O profeta chora. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, me curvo diante do Senhor para que a palavra do Senhor não volte vazia ao nosso coração, mas ela venha a calhar em cada vida para o louvor da tua glória. Diminui teu servo, cresça o Senhor nessa casa de oração e vem impactar a nossa vida pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não fui eu que escolhi esse texto, não fui eu que escolhi essa mensagem, mas o Senhor colocou no coração do pastor de trazer essa pequena mensagem de alerta para a igreja. Eu não sou aquele pastor que usa da palavra antiga dos profetas para dizer assim diz o Senhor. Tem muito temor de Deus ficar falando isso. Mas eu entendo, pela minha jornada, minha vida, e quem conhece o pastor Wesley, que toda palavra que eu procuro trazer aqui deste lugar, que ele se coloca como lugar sagrado, porque é o lugar da palavra de Deus, a palavra bíblica, e nunca uma palavra usada para me defender ou defender ideias ou posicionamentos do pastor, mas da palavra de Deus. Em 2016, Deus me usou para dizer: está chegando uma nuvem negra na nossa nação e no mundo. E desde 2016, Deus sempre pontuou uma palavra sobre a volta de Jesus para a nossa igreja. Sempre trouxe uma palavra de alerta para a nossa igreja. Quando nós entramos na pandemia, isso ficou evidente o que Deus estava fazendo no mundo inteiro. E o que Deus continua fazendo no mundo inteiro. E a igreja precisa estar atenta àquilo que Deus tem falado com ela e aquilo que Deus tem feito com ela e para ela, para que tudo seja para a glória de Deus. Não fazemos nada no corpo de Cristo para benefício pessoal. Se você faz isso, você está enganado com a vida cristã. Você deve fazer tudo para a glória de Deus, como a Bíblia diz, com amor, lá em 1 Coríntios, no final do capítulo, do livro. Tudo com amor. Porque é para Deus que nós fazemos, é a Ele quem servimos. A Ele a glória, a honra, o louvor, o poder e a majestade. O livro de Jeremias sempre me impactou muito. E cada ano que passa, eu percebo a volta de Jesus muito clara nos movimentos sociais, nos movimentos econômicos, nos movimentos religiosos, nos movimentos interpessoais. Tenho percebido que Jesus está tão próximo como nunca teve antes. E não digo isso por causa de pandemia. Deus já vem colocando no meu coração desde 2016, quando colocou aquilo que eu percebi no meu coração com Deus e lendo a palavra. Desde então, eu tenho falado à IBGEM para estar alerta sobre a volta de Jesus. Estar alerta sobre a volta de Jesus é fazer o melhor para Deus. E hoje Deus trouxe uma mensagem no meu coração sobre
O profeta chora, no livro de Jeremias, no capítulo 8 do livro de Jeremias. E você que está assistindo esse vídeo depois dessa ministração que foi gravada, Deus possa impactar a sua vida também em nome de Jesus. Capítulo 8 de Jeremias, começando do 18, diz assim: A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda a terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles me provocaram a ira com seus ídolos e com seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Este é o choro do profeta Jeremias. Deus chama o profeta Jeremias num ponto crucial da sua vida de decisão, de ministério, de tudo na vida dele, e tira ele de uma linhagem sacerdotal para colocar numa linhagem de profeta. E Deus começa a falar com Jeremias para avisar o povo de Israel o que ele iria fazer, porque o coração dele estava triste de um povo obstinado e rebelde. Você pode abrir no os capítulos anteriores e perceber toda a história do que Deus havia falado, que Deus está falando com o povo, qual a direção que o povo deveria tomar. O povo deveria arrepender dos seus pecados e que Deus estava levantando uma nação ímpia para castigar o povo e para que eles não sofressem mais do que o castigo estava determinado. Eles deveriam se render àquela nação que era a Babilônia. E logo no começo, então, no capítulo 8, Jeremias já começa a perceber Jerusalém sitiada, Jerusalém rebelde. E ele levanta um choro diante de Deus. E pensando nesse choro, assim, pastores, profetas de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que está inserido principalmente numa igreja local, conduzindo o povo de Deus a uma vida mais excelente com Deus, todo pastor, segundo o coração de Deus e que anda na palavra de Deus e que busca obedecer a Deus, hoje chora. Chora. Falamos de um país com mais de 40 milhões de evangélicos. O nosso choro dobra, triplica, porque uma nação com 40 milhões de evangélicos não representa o reino de Deus, infelizmente. Porque 40 milhões de evangélicos em uma só nação, era para essa nação toda estar transformada pelo poder de Deus, andando debaixo do temor de Deus e da misericórdia de Deus, agradando a Deus em todas as coisas. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos pontualmente igrejas servindo a Deus com alegria. Nós vemos pontualmente igrejas que continuam no seu projeto missionário. Mas quantas igrejas não têm mais missões? Quantas igrejas não pregam mais o evangelho? A nossa igreja trabalha com célula, mas célula não é a roda. Não é o fim. Perdeu a igreja o contato com o homem diretamente no trabalho, na escola, na rua, impactando as vidas através de uma vida santa diante de Deus. O pastor chora, o profeta chora. Como Jeremias, o profeta chora hoje por ver um povo de Deus se envolvido com tanta idolatria. Idolatria do egocentrismo, do eu acima de qualquer coisa, a idolatria do dinheiro, a idolatria por um time
de esporte, seja qual área for, e qualquer especialização ou especialidade. Idolatria do esposo, idolatria da esposa. Tanta idolatria, irmãos, tanta avareza, tantas coisas substituindo, em primeiro lugar, o reino de Deus. Assim o profeta chora, porque o profeta consegue enxergar pela vontade de Deus e pelo propósito de Deus e pela palavra de Deus qual será o fim daqueles que não se voltam para Deus, daqueles que não se arrependem da sua vida cristã mediana. Assim a palavra de Deus diz ao meu coração duas coisas que me fazem chorar muito. A primeira, a desobediência. João capítulo 15, versículo 14, que foi batido aqui várias vezes no culto das crianças. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Qualquer pastor, segundo o coração de Deus, chora quando vê ovelhas desobedecendo à vontade de Deus, o propósito de Deus, achando que são amigos de Deus. Mas a esperança para voltar, a esperança para reconciliar com Deus, a esperança de retomar uma vida firme com o Senhor. Eu sou amigo de Deus, mas eu estou cansado, não vou na igreja. Eu sou amigo de Jesus, mas estou com vergonha de falar do amor dele para o meu pai, para minha mãe, para o meu primo, ou para aquela pessoa estranha, ou aquela pessoa que vem a mim num serviço, seja o que for. Eu sou amigo de Deus, mas se eu tiver tempo, eu vou cooperar. Pode ficar tranquilo. Eu vou estar lá para aquele encontro. Eu sou amigo de Deus, mas eu gosto de ir na igreja uma vez por mês. Eu sou amigo de Deus, mas quando eu tenho tempo, eu leio a Bíblia. Eu sou amigo de Deus, mas gastar tempo, coração com tanta coisa para fazer. O pastor chora, o profeta chora. O profeta chora também, sabendo que Jesus está prestes a voltar. Eu ouço essa palavra, Jesus está voltando, desde que me entendo por gente. Eu estou com 58 anos. E eu, voltando à minha memória, eu me entendo por gente aos 5 anos de idade. 53 anos ouvindo, Jesus está voltando. E todo ano Jesus não voltava. A partir do momento em que Deus transformou a minha vida com 18 anos de idade, eu comecei a perceber que Jesus está voltando. Foi pela palavra de Deus que Ele começou a se revelar a mim, que Ele está voltando. Foi pela inteligência que Deus me deu para estudar, pesquisar, e não ficar usando a internet para promoção pessoal e própria, que você não vê do seu pastor isso, para entender os movimentos no mundo inteiro sobre a volta de Jesus. Não me espanto com nada que acontece mais, mas choro, porque a igreja é a última resistência. Você ouviu tanto o pastor pregando sobre isso. A igreja é a última resistência para pregar o evangelho antes da vinda do anticristo e a volta de Jesus. E parece que a igreja não percebe que Jesus está voltando. Consegue se posicionar em vários momentos, e não somente na política, mas nos seus relacionamentos interpessoais, negando a Jesus e apoiando o anticristo e todas as suas seduções. Quantos jovens se prostituindo dentro da igreja, tendo relação sexual antes do casamento, ultrapassando todos os limites emocionais, todos os limites físicos, abusando um do outro, e se não dá certo, terminam e vão embora, e outros buscam o caminho mais profundo das trevas, porque tem um machucado no coração. Que coisa triste. O pastor chora, o profeta chora. O profeta chora quando há infidelidade. A infidelidade, quando pergunta sobre um versículo da Bíblia, para falar de cor, não sabe falar de cor, o pastor chora, porque demonstra a infidelidade do relacionamento pessoal com Deus.
Jesus está voltando. O profeta Jeremias, ele deixa isso muito claro. Eu queria ler para você algo pequenininho da vida de um pastor, de um profeta. Aquilo que parece algo simples para um pastor. Alguém disse assim, deixa o pastor falar porque ele sabe falar. Sim, o pastor sabe falar na carne, como você sabe falar também. Em qualquer momento, a gente dá conta do recado. Outra coisa é falar pelo Espírito e pela palavra de Deus. E um pastor, irmãos, que traz uma mensagem para a igreja, uma mensagem por semana, ou seja, vai ter um culto só por semana na igreja. Então ele prepara uma mensagem. E eu quero revelar para vocês o que significa trazer uma mensagem, quanto tempo se gasta para trazer uma mensagem. Isso da minha vida pessoal. Eu não estou falando de outros pastores, porque tem outros pastores mais estudiosos que o seu pastor e que se desdobram muito mais. Mas na média do seu pastor e talvez de outros colegas pastores, ele pregando uma mensagem por semana, em 5 anos, ele trouxe 260 mensagens. E dificilmente repetida. O seu pastor, por exemplo, não consegue pregar uma mesma mensagem. Mesmo que ele pegue uma mensagem antiga, ele faz uma repaginação de toda a mensagem, porque ele entende que aquilo que foi falado há 1 ano, 2 anos atrás, não é a mesma coisa que Deus quer falar agora. Então, são 260 mensagens. Estudando 4 horas para uma mensagem, que é no mínimo 4 horas que se estuda para uma mensagem, no mínimo 4 horas para se preparar uma mensagem que Deus coloca no coração do pastor, desde o momento que ele ora, desde o momento que ele começa a estudar o texto, desde o momento que ele investiga o texto, desde o momento que ele começa a desenvolver o texto e preparar aquilo que ele vai falar, são 4 horas no mínimo. Dessas 4 horas que um pastor preparou a mensagem, uma vez por semana, durante 5 anos, ele estudou 1.040 horas em 5 anos. Um pastor que estiver 20 anos na mesma igreja, são 4.160 horas, uma mensagem por semana. Eu estou com os amados há 26 anos, e se Deus quiser, eu não vou parar de pregar. E não prego só uma mensagem por semana. Eu estou trazendo esse detalhe, irmãos, para você entender por que um profeta chora. Porque o profeta, ele se desdobra diante do Senhor para ouvir o que Deus tem para falar com ele, trabalhar na vida dele, para ele expor para a igreja o corpo de Cristo, para seguir aquilo que Deus está direcionando. Para que aquelas pessoas que fazem parte daquele corpo pequeno, da igreja local, pequeno com 80, 100, 200 ou milhares de pessoas, não importa. Aquele povo precisa receber uma palavra para não sair da vontade de Deus, mas permanecer na obediência. João 15, 14. E o profeta Jeremias, no versículo 20 que nós lemos, ele deixa bem claro sobre que as oportunidades passam. As oportunidades passam. Em todos esses anos, quantas oportunidades você teve, que Deus tem dado, Deus tem mostrado na sua igreja, para você servir melhor a Deus. Conferências, encontros, seminários, disposição, que a igreja abre espaço, corais, ministérios, atividades de mutirões, de evangelização, de viagem missionária. Quantas oportunidades que Deus tem dado para você, igreja IBGEM. Tem dado para você que está em outra igreja ouvindo este vídeo. O verão passou. O tempo passa. Ele não volta. E Jeremias chora porque vê as oportunidades para o povo
se arrependerem, do povo se arrepender e voltar para Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, mas eles continuam com a sua rebeldia. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6, deixa isso bem claro. E eu quero ler com você agora, já caminhando para o final da mensagem. Capítulo 2, versículo 5 em diante. Que falta os seus antepassados o que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e afastassem de mim, diz o Senhor. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou do Egito e nos conduziu pelo deserto e por uma árida e cheia de uma terra árida, cheia de covas, terra seca, de trevas, terra pela qual ninguém passa, onde ninguém vive? 20. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo, despedacei as correias que prendiam, mas você disse: não servirei. Capítulo 6. Jerusalém já sitiada. Deus disse que iria fazer isso. Versículo 27. Eu designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias, estão endurecidos como bronze e ferro. Todos eles são corruptos. O folha sopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Espero que não chegue esse dia para você. Espero que aquilo que Deus tem falado, de o choro do profeta se transforme no seu coração alegria na presença de Deus. E dizer para Deus: Deus, eis-me aqui. Eu reconheço tantas oportunidades que o Senhor tem me dado para fazer o melhor para o Senhor. E eu quero fazer o melhor para o Senhor. Me arrependo. Irmãos, para mim não cabe mais, há muitos anos, desculpas. Cada desculpa mais simplória, recheadas com o recheio da mentira, da preguiça, do desânimo, da falta de compromisso. É mais ou menos quando você vai a uma confeitaria boa, de renome, e você vê aquela bomba, aquele doce chamado bomba, né? E você pega aquele doce todo molhadinho, fresquinho, com aquela massa, que você fala assim: é bomba de quê? Ah, é bomba de chocolate. Mas eu gosto de creme de baunilha. Tem muito especial. Aí você compra aquela bomba, guarda aquela bomba e vai para casa, fala assim: não, eu vou sentar e vou comer da melhor forma, que lá na confeitaria eu vou ficar com vergonha. E quando você morde, aquele creme de areia espalha na sua boca. Que decepção! Que decepção! Assim é a vida daqueles que não obedecem a Deus. Parece ser uma coisa fantástica, mas o seu interior está cheio de pecado, cheio de coisas que não agradam o coração de Deus. E deve se arrepender e dizer: Senhor, minha vida tem sido uma bomba cheia, recheada de areia, de podridão que não agrada a Deus. E não fica pensando que podridão é adultério, podridão só é coisas grandiosamente pecaminosa. A sua preguiça, a sua falta de buscar a Deus todos os dias em oração, está fazendo a sua vida um recheio de coisas desagradáveis a Deus. E Deus está batendo no seu coração todos os dias, querendo ceiar com você. Querendo ceiar com você. E você não acha
tempo para esse momento. A oportunidade vai passar, não deixa passar. Deus está dando hoje uma oportunidade para você em nome de Jesus. O pastor chora também, porque tudo poderia ser melhor. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 59, 1 e 2, se você quiser abrir, que enquanto o pecado estiver circulando a sua vida, circulando a sua vida, cercando você, e você ainda vai lá e vai pegando uns pedacinhos do pecado, Deus não se agrada. A mão dele está estendida, os ouvidos abertos para você, mas o pecado faz separação. Irmãos, 40 milhões de cristãos no Brasil. Sabe o que eu vejo? Que a minoria tem buscado no secreto de Deus. Que a minoria tem buscado obedecer a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. O senhor fez estatística, pastor? Não preciso fazer estatísticas. Pelos frutos conhecereis. Um país que tem 40 milhões de cristãos evangélicos era para ser um país transformado pelo poder de Deus, se todos estivessem obedecendo a Deus. Isaías 55 é a chave da sua vitória. Abra aí, Isaías 55, versículo 6. O que diz aí? Pode ler em voz alta. Buscai o Senhor enquanto é possível achá-lo, enquanto Ele está perto. Deus está perto. Ele continua sendo Emanuel, amém? Ele continua sendo um Deus presente. Não importa do pecado, não importa nada. Ele não nega Ele mesmo. Ele está presente. Mas Ele só pode agir se eu buscar de todo o coração. Ele só pode agir se você buscá-lo de todo o coração. Ele só pode agir se a nação brasileira cristã buscar de todo o coração. E o profeta vai chorar de alegria por ver um povo obediente ao Senhor e que ama o Senhor de todo o coração. Encerro dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Não fique esperando coisas grandiosas de Deus. Vou repetir. Não fique esperando coisas grandiosas de Deus, mas faça coisas grandiosas para Deus e verás o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se posicione. É só um sinal de alerta. Choro, oro e creio no mover de Deus na sua vida, para que a sua vida receba um avivamento genuíno. Você idoso, até você adolescente, todos nós estamos sujeitos às bênçãos de Deus e, infelizmente, os enganos do diabo. Mas nós podemos escolher ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus, fazendo aquilo que Ele manda. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de bênção, de paz. Quero orar com você que está nos ouvindo também nesse vídeo e por você que está aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, o sinal de alerta o Senhor nos deu, sabendo que o Senhor tem grandes coisas para realizar, esperando de nós coisas grandiosas também para realizarmos no Teu reino aqui na terra. Porque um dia o Senhor vai nos chamar e queremos deixar aqui na terra o legado chamado Jesus, Senhor e Salvador. E estar com o Senhor na glória, com toda alegria, junto com os anjos, celebrando Jesus, o Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o Deus de vitória. Aleluia. Abençoe IBG, igreja preciosa do Senhor, membros maravilhosos, cheio de potencialidade para servir o Senhor. Que o Senhor possa falar a cada coração nesta manhã, através desse sinal de alerta. Não é sinal de juízo,
É sinal de alerta que o Senhor nos dá hoje, porque o juízo um dia virá. Mas queremos que o Senhor nos encontre agradando o teu coração, nas nossas casas, no trabalho, na escola, no lazer. Enfim, ó Pai, amigos do Senhor, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre toda a tua igreja agora e sempre. Amém, amém e amém.